Deixa eu guardar para ti. Aqui, ó. Vamos ficar lá. Então vamos iniciar. Vamos fazer a nossa prece, não é isso? Para que possamos nos conectar ainda mais com os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, que certamente aqui se fazem presente. Elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador da vida, solicitando a esses amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade, que vibram na intensidade do amor do Cristo, que se aproxime ainda mais de nós, para que, sentindo a presença de Jesus em nossas vidas, possamos dar passos em favor de nossas evoluções, na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar e que podemos contar em todos os instantes de nossas vidas com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade. Pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Que assim seja. Bem, hoje a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, é: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí eu pergunto, quem aqui é pobre? Tem algum pobre aqui? Tem algum pobre aqui, pessoal? Não tem? Ei, Vicente, você é pobre, Vicente? O Vicente diz que é pobre. Tem mais algum pobre aqui? Você é pobre também? Não é pobre não? Oi? Ah, bem inteligente a resposta, viu? Luta para ser pobre de... Olha só que coisa interessante, né? Olha o que ela colocou, né? Olha só, luto para ser pobre. Olha, isso quer dizer então que não é fácil ser pobre. Olha a reflexão que nos trouxe agora. Não é fácil ser pobre. O que vocês acham? A pobreza é fácil ser pobre? Eu estou fazendo um trocadilho, né? Porque o Evangelho vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então nós estamos falando de uma questão que não é material, né? Não é aquela ligação, o pobre que não tem uma mansão, o pobre que não tem muito dinheiro. Não é essa pobreza física que o Evangelho vem nos chamar a atenção, não. O Evangelho hoje vem nos chamar a atenção que Jesus nos ensina, nos esclarece que, de acordo com a lei que rege o universo, criada pelo Criador da vida, bem-aventurado os pobres de espírito. Eu vou ler aqui uma parte aqui do Evangelho que trata dessa questão para a gente continuar a nossa reflexão. O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Entretanto, Jesus não se refere aos pobres de espírito como os homens
desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Ele diz que o reino do céu é deste e não dos orgulhosos. Os cientistas e intelectuais, segundo o mundo, têm geralmente elevado a opinião de si mesmo e de sua superioridade, que considera as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados sobre eles mesmos, não pode elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os muitas vezes a negar aquele que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los. Negam até mesmo a divindade, ou se consentem admiti-la, contesta um de seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadido de que são suficientes para bem governar, tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não pode crer na possibilidade daquilo que não compreende. Quando se pronuncia sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. O Evangelho está nos trazendo aqui uma questão que é a seguinte: pobre de espírito é aquele que está conectado com a humildade. E o que seria a humildade? A humildade aqui, nós não estamos falando também da humildade de como é que você está vestido, ou se mora numa residência melhor, ou numa residência mais restrita, não. Nós estamos falando da questão do espírito. É muito interessante porque nesse momento o Evangelho, como sempre trata, ele vem cada vez mais especificar a questão da necessidade de nós estarmos olhando para uma morada, uma casa, que ela é inerente ao indivíduo e vai acompanhar em toda a sua existência, que é a casa espiritual, a condição de espírito. Essa condição espiritual vai nos acompanhar além dessa vida física, e as nossas atitudes que tomarmos vai nos impactar além da vida física, além desse momento que nós estamos vivenciando aqui. Então, as nossas relações conosco e as nossas relações com o outro têm que se basear em um diálogo, em um entendimento voltado para os ensinamentos do Mestre Jesus, que exemplificou a todo momento a humildade. E é tão interessante porque ele vai nos mostrar isso logo no início, né? Porque Jesus é recebido, nasceu, encarna, né? Nessa condição física, nesse planeta, em uma situação entre os humildes, mostrando aí que não é uma questão de ser enquanto ele um governador do planeta, a condição dele ser o governador do planeta, ele nasce numa situação mais humilde para demonstrar que, na verdade, os valores espirituais que determinam a evolução do espírito, a nossa evolução espiritual, aonde nós estaremos além dessa condição somática, ela não implica no usufruto, ou se eu nasci no palácio. Não. Ele demonstrou ali que era uma condição interna do espírito, quanto espírito que vivencia
vivenciava intensamente as leis que regem o universo, porque o Cristo nos disse, né? Eu e o Pai somos um. Passando a ideia que pensavam nessa questão harmonia, o pensamento estava muito conexo. Eu e o Pai somos um. Pensamos, né? Harmonizamos da mesma forma, temos o mesmo pensamento. Estava conectado com esse processo harmônico. E quando a gente fala em harmonia, conectado com a bem-aventurança dos pobres de espírito, é muito importante isso. Porque, veja bem, nós temos muitas dificuldades, às vezes, na nossa relação conosco e em relação àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós temos muita dificuldade. E muitas delas está conectada, por vezes, com o nosso orgulho. Está conectada, por vezes, com a nossa impaciência. Está conectada, por vezes, com a nossa intolerância. Está conectada, por vezes, com essa questão da gente falar assim, não, mas a minha vida toda eu vivi dessa forma. Não aceitar um processo de mudança baseado no diálogo, no respeito um com o outro. Olha como esse Evangelho vem nos atingir os nossos corações. Por vezes nós temos uma dificuldade de responder, né? Um amigo de quarto, um dos nossos irmãos que estão aqui para colaborar com os nossos cuidados, e nós às vezes respondemos de forma mais ríspida, de forma mais grosseira. Isso demonstrando essa questão que é o que a nossa irmã colocou, como é difícil a gente alcançar essa pobreza de espírito que o Evangelho nos chama. Porque aí a gente tem aquela vontade, às vezes a gente até fala alguns palavrões, por vezes a gente chega até a agredir. Nós temos a oportunidade aqui com o Evangelho de fazermos essa reflexão bastante interna, bastante pessoal. Como é que está sendo as minhas atitudes em relação ao convívio onde eu estou convivendo? Porque esse processo, ele está totalmente conectado com a nossa relação com Deus. Está expressamente conectado com a nossa relação com Deus. Porque todos nós aqui representando a presença de Deus, porque todos nós fomos criados pelo Criador da vida. Dessa forma, todos nós somos irmãos. Como tratamos os nossos irmãos, filho do mesmo Pai? Como é que está sendo esse tratamento? Como é que está funcionando isso? Aí tem uma questão. Às vezes nós pensamos assim: mas eu fui criado dessa forma. Mas meus avós faziam desse jeito. Mas meus pais faziam desse jeito. Tranquilo, eles faziam o melhor que eles entendiam que era para ser feito. Mas se nós agora nesse momento temos a oportunidade de fazermos reflexões mais intensas e de repente falamos, mas tudo bem que eu fui criado dessa forma, mas eu percebo que precisa de um ajuste, porque a vida é assim, é um processo de aprendizagem, senão nós não teríamos essas evoluções tecnológicas. Por exemplo, nunca nós teríamos uma televisão, nunca nós teríamos um microfone, porque ficaria colocado, não, é desse jeito, não tem mudanças, vão ficar desse jeito mesmo. As coisas mudam naturalmente.
E aí nós temos que fazer essa reflexão e fazermos alteração em nossa caminhada, se porventura percebermos que no nosso caminhar nós estamos nos afastando em demasia dos ensinamentos do Mestre Jesus. Por quê? O próprio Mestre nos asseverou, todos nós aqui certamente já ouvimos, né? São palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho. Dessa forma, toda vez que nós desviamos do caminho, nós sofremos naturalmente as consequências. E as consequências, por vezes, vêm com a dor, para que, chegando a dor, nós sejamos chamados à atenção, e nesse processo de ser chamado à atenção, nós nos reconduzimos novamente, né? A dor de cabeça, porque eu estou com algum problema, eu preciso resolver alguma questão na minha saúde física, tem que tomar uma medicação, tem que resolver alguma questão na minha organização, então eu preciso tomar medicação. Então nós somos chamados a nos reconduzir ao caminho. Dessa forma, não podemos perceber que as atitudes voltadas para a pacificação, para a humildade, às vezes, é possível que o outro até tenha razão. Não tenha razão, perdão. É possível que às vezes o outro nem tenha razão. E aí, às vezes, a gente tem que calar. Naquele momento, às vezes o melhor é dar esse exemplo do silêncio. Aí eu lembro aquela passagem de Jesus, narra os textos bíblicos, que quando os soldados vieram com Judas para prender Jesus, Pedro desembaia a espada, fere um dos soldados. Eles não tinham a razão para prenderem Jesus. Eles não estavam com a razão. E o que Jesus faz? O que Jesus diz? Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Olha que coisa interessante. Percebe aí esse exemplo do Cristo? E é bom a gente sempre remontar ao Cristo, porque como o Evangelho e como a doutrina espírita, os Espíritos vêm nos dizer que Jesus é o maior exemplo que nós temos no planeta. O maior exemplo. E exemplo é para ser seguido, não é verdade? Não é para funcionar como desculpa, né? Ah, mas eu não sou Jesus. Bem, nós não somos Jesus, mas a finalidade é chegar a Ele. Essa é a nossa finalidade. E para chegar a Ele, nós temos que agir como Ele agia. Podemos fazer isso agora de pronto? Não, com certeza não. Mas nós podemos começar a dar passos, começar a promover atitudes em nós que vai nos colocando nesse caminho que Jesus nos ensinou. Então, às vezes, alguém fala alguma palavra áspera, nem tem razão. E nós ficamos em silêncio, lembrando do ensinamento do Mestre. Guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. E é importante também a gente anotar que a espada, ela não tem apenas aquela conexão com uma ferramenta física, que fere fisicamente o indivíduo.
Porque nós também, todos nós passamos por isso, e a gente pode entender que às vezes tem fala, tem forma que nós verbalizamos, que nós falamos com o outro que fere. Tem uma frase que por vezes nós utilizamos, que é assim, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, alguma coisa às vezes que não é em verdade sobre nós, aí nós falamos assim: era melhor que me desferisse um tapa do que falasse isso de mim, do que me tratasse daquela forma. Às vezes, aquilo que nós falamos, ele nos atinge de forma tão dolorosa que nós chegamos a dizer: era preferível que me desse um tapa físico do que me atingir na questão do coração, na mágoa. Então, quando nós estamos colocando essa questão de embainhar a espada, nós não estamos falando apenas de uma ferramenta. Nós estamos falando do que nós verbalizamos, do que nós emanamos para o outro. Qual é o sentimento que nós emanamos? Porque, por vezes, gente, a gente tem que ter muito cuidado mesmo e fazer umas reflexões bem profundas sobre isso, porque às vezes nós não falamos, né? Às vezes alguma pessoa chega pra gente, de repente fala um negócio que a gente não gosta, a gente não verbaliza, mas pensamos. Tem que rezar, né, bebê? Tem que rezar e muito para a gente poder controlar isso aqui, o pensamento. Às vezes a gente não fala, mas aqui dentro nós estamos xingando, falando num caso de impropério para o outro. Fere também, é uma ferramenta, nós estamos ferindo o outro através da emanação dos nossos pensamentos, através de como aquilo que nós desejamos para o outro. Então, às vezes não é só ficar calado, não, que já é importante por vezes, não aumentar o processo, não aumentar a discussão, fazer uma reflexão interna para depois voltar àquela conversa. Às vezes nós temos que silenciar o pensamento ou, na verdade, transformá-lo. Se aquele pensamento eu estou emanando para o outro um desejo que não está conectado com aquilo que o mestre nos falou, porque é simples a gente perceber isso, porque ele já disse assim, ó, desejai ao outro aquilo que quisesse para vós. Isso aí é uma dica fantástica, porque se eu estou pensando algo sobre alguém, eu estou emanando, desejando algo para o outro, aí eu vou pensar assim, isso que eu estou desejando para o outro, se ele desejasse para mim, eu gostaria? Ponto, aí você já tem uma referência. Se você gostar, pá, beleza, vou continuar no campo vibracional. Agora, se eu não gostar, isso quer dizer que eu tenho que reavaliar aquilo que eu estou pensando do outro. Todo esse processo exige de nós muita humildade. Muita humildade. Concordo com o que a nossa amiga falou, porque pobre de espírito é uma luta. Lutarmos conosco mesmo para frear todo aquele orgulho, toda aquela vaidade, todo aquele desejo de que a minha vontade seja exercida, que a minha vontade seja feita, todo esse esforço que eu faço, toda essa energia, controlar tudo isso em mim é uma luta. É uma luta. Eu preciso refrear todos esses sentimentos que por vezes vão me levar a processos de desconexão com o Criador e desconexão com o meu amigo, com aquela pessoa que está próxima de mim. Porque toda vez que a gente vibra na intensidade do desamor, nós afastamos as pessoas de nós. Todo momento que nós vibramos na intensidade do amor,
as pessoas se aproximam-se de nós. É um imã, né? É um imã. Isso é tão interessante, e eu vou até dar um exemplo aqui para nós, uma reflexão, e a gente possa fazer esse exercício, tá? O Divaldo Franco, desencarnado, né? Divaldo Franco foi um dos grandes palestrantes do movimento espírita, divulgando a doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil. E certa feita, assistindo uma palestra do Divaldo, ele deu uma dica que eu achei fantástica. Ele contava assim: você está, por vezes, andando, né? E de sandália, como eu estou aqui. E às vezes a gente está de sandália, a gente vai andando, a gente bate o dedão, sei lá, um toco, né? Em algum lugar. E dói. Quando a gente acontece, a gente dói, sente dor. E aí eu vou falar por mim, tá bom? Nesse sentido. E quando isso acontecia, eu vou ser sincero, eu ficava muito nervoso. E aí, às vezes, eu até xingava mesmo. Eu vi na palestra ele falando dessa situação. E eu até xingava. E aí ele deu uma dica. Ele falou assim: quando isso acontecer, ele contando na palestra, quando isso acontecer, que você levar uma topada, o que você faz? Você começa a gritar por Deus. Essa é a dica que ele deu. A dor, você sentiu, bateu, sentiu a dor, você começa a gritar por Deus. Beleza, eu saí da palestra e um belo dia acontece exatamente isso. Estou andando, aí bato o pé. Bem, na hora eu tive aquele rompante de lembrei da palestra. Na hora, comecei a gritar: Deus, 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 buscando controlar todo aquele impacto, toda aquela emoção desconecta dos ensinamentos do Criador da vida, tentando controlar isso para não entrar nesse processo em desarmonia. Então eu gritava: Deus, Deus, Deus. E pasme, teve uma hora que eu parei de gritar e eu pensei: mas não estou sentindo dor nenhuma. Eu até acredito, sinceramente, que eu estava fazendo tanto esforço para não xingar e buscava me controlar que eu até esqueci da dor. Eu achei isso fantástico. É um fato real. Experimentam isso. Você, de repente, passa, bate alguma coisa, começa a gritar: Deus, Deus. Você vai ver, a dor perde o seu significado. Essa dica do Divaldo foi assim, fantástica, né? E até hoje eu uso ela agora. Toda vez que eu bato alguma coisa, a primeira coisa que eu grito é Deus. Que aí até é o remédio. É o remédio. Mas isso nós estamos já fazendo esse processo interior de humildade. Já esse processo de humildade, no processo de nos controlar e percebendo que as atitudes que nós estamos fazendo, ela está desconecta. Então eu preciso ter a humildade de, peraí, se está desconecto daquilo que o Cristo falou, eu tenho que me reconectar. Eu tenho que voltar a me alinhar com esse pensamento. E aí nós voltamos a repetir. Estamos falando isso, que isso é fácil? Não é fácil. Eu tenho um outro exemplo muito interessante que outro dia também eu tive a oportunidade de vivenciar com um amigo que nos falou sobre essa questão. Por exemplo, nós estamos, uma situação hipotética, tá, gente? Uma situação hipotética. Nós estamos caminhando aqui. De repente nós achamos 5 notas de R$200. Olhou assim para o chão, 5 notas de R$200 no chão. Não tem ninguém ali. Olhamos para o lado, olhamos para o outro, para trás, ninguém. E está lá. 5 notas de R$200.
R$1.000. O que é que nós fazemos? Eu vou tentar falar numa questão geral. Eu acho que outros tomariam outras posições. Mas, no geral, nós iremos pegar esses R$1.000 que está no chão. Não é verdade? R$1.000. E aí a gente ainda vai ficar muito felizes. Achei R$1.000, que coisa boa, que coisa boa. Nós não pensamos na dor, do inconveniente, da situação que aquele que perdeu esses R$1.000, porque se nós achamos no chão não é nosso, né? Aquele que perdeu os R$1.000 vai passar. Mas não pensamos isso. Ao contrário, ficamos felizes porque achamos e não imaginamos. Se for para um remédio, se aqueles R$1.000 vai para um remédio que ele precisa comprar, um remédio caro e vai ter que usar sistematicamente, aí ele perdeu o dinheiro. Se for um remédio que ele precisa tomar, e aí ele não vai conseguir comprar o remédio porque não encontrou o dinheiro, e aí vai sentir muitas dores. Quem aqui gosta de sentir dor? Nós não fazemos, por vezes, essa reflexão. Sabe por quê? Porque quem perdeu o dinheiro foi o outro. Amai o próximo, fazei ao próximo aquilo que desejai fazer para vós. É um ensinamento do mestre. Mas aí, nós não vamos nos preocupar, porque quem perdeu o dinheiro foi o outro. Bem, agora, fazemos apenas um pequeno exercício. Se fôssemos nós, estou com R$1.000, vou comprar uma medicação que eu preciso, essa medicação vai me dar uma certa harmonia, no sentido de eu não sentir dores, e se eu não tomar essa medicação, eu vou sentir muitas dores. Estou indo comprar o remédio, perco o dinheiro, os R$1.000. Perco os R$1.000. Chego lá na farmácia, vou pagar o remédio, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí? Vamos botar no lugar agora da pessoa que perdeu? Qual é o sentimento? Normalmente, nós fazemos o seguinte: perdemos algo, nós voltamos fazendo o caminho que nós fizemos, porque provavelmente foi por ali que a gente perdeu. Beleza? Se porventura ninguém pegou o dinheiro, quando eu chegar eu vou encontrar o dinheiro ali. Quem de nós, vamos fazer um exercício mental, como não vai ser a felicidade, a gente naquele desespero, porque temos que comprar o remédio, porque senão vamos sentir muitas dores, aí nós voltamos, aí chegamos lá e encontramos o dinheiro. Imagine a felicidade, graças a Deus, graças a Deus, pegamos o dinheiro, vamos na farmácia, compramos a medicação, eliminamos a dor. Olha que coisa fantástica. Agora nós voltamos, mas nós voltamos pelo mesmo caminho, passamos até por onde perdemos o dinheiro, não vamos encontrar porque alguém pegou o dinheiro. Fazei ao próximo aquilo que desejai para si mesmo, ok? Aí nós vamos fazer uma outra fala que é muito interessante, que a gente vai dizer assim: mas se eu não pegar, outro pegou. Olha só, se eu não pegar, outro vai pegar. Consciência inventando uma desculpa para nós. Bem, nós não somos responsáveis pelo outro. Na lei que rege a harmonia da vida, nós somos responsáveis por nossas atitudes. Serei chamado a dar esclarecimento da minha atitude e não da atitude do outro. Agora, se a minha atitude
causa profunda dor no outro, eu vou ser chamado a esclarecimento. Se a minha atitude causa profunda dor no outro, eu vou ser chamado a esclarecimento. Quando eu pego o dinheiro que caiu no chão, que alguém perdeu, que eu não sei qual é as circunstâncias, e essa situação causa uma dor no outro, eu serei chamado a esclarecimento. Eu, o indivíduo, se eu não pego, não estarei nessa conexão, não me responsabilizarei por uma situação que for, de repente, uma dor no outro. Por quê? Porque quem pegar, quem causar a dor, é que vai ter que se explicar. Então é uma questão muito individual, a gente não passa isso para o outro. E olha que coisa interessante, porque eu falei, quando nós retornarmos correndo atrás do dinheiro, desesperado, e encontrarmos o dinheiro, e dar aquela expressão de gratidão à vida, agradecer a Deus, todas aquelas pessoas que passaram e não pegaram o dinheiro, receberão essa emanação do bem. Todas as pessoas que passarem e não pegarem o dinheiro, receberão essa emanação do bem, porque a felicidade que promovemos no outro, também prestaremos esclarecimento. Mas esse esclarecimento é o esclarecimento da harmonia, da felicidade, porque foi-se realizado o bem. Não produzirá dor, mas produzirá felicidade. Então, a todo momento que a gente produz no outro sentimento feliz, nós recebemos sentimento feliz. Toda vez que nós promovemos no outro sentimento de dor, nós recebemos sentimento de dor. Essa pequena exercício que nós fizemos aqui, ele vai demonstrar, porque quando eu falei, por exemplo, R$1.000 está no chão, você achou, não tem ninguém, o que você faz? Normalmente a primeira coisa que vem em nós é pegar o dinheiro mesmo. É pegar o dinheiro mesmo. Nós nem fizemos essa reflexão. Inventamos 1000 desculpas e ficamos com o dinheiro e não estamos nem aí para o outro. A humildade que o Evangelho vem nos trazer nesse momento é exatamente de fazer essa reflexão nesse momento. Porque nessa hora que nós teremos que dar testemunho do Cristo em nós. Vocês vão recordar uma passagem de Roma, igual os cristãos estavam no círculo romano, os cristãos, e estavam ali os leões. E aí alguém dizia assim, se você abdicar desse Cristo, você não vai ser devorado pelos leões. E aí os cristãos disseram, não, a gente mantém a nossa fé em Cristo. Os leões foram soltos e devorados. A espiritualidade nos diz que antes mesmo dos leões atacarem, eles já foram retirados dos corpos físicos e não sentiram dor. Mas nós temos que dar o testemunho nesse momento. Não é os leões que vai nos atacar naquele momento, mas aquele momento é eu comigo mesmo. Pego ou não pego? O que Jesus faria? É Jesus? O que Jesus diz? Alguém chegou para Jesus e falou, esse imposto aqui, Jesus, essa moeda é de César, o que eu faço com isso? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é o ensinamento do Mestre Jesus. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, conectado com a questão da humildade, né? O reconhecer que precisamos de Deus, né? Retirar dos nossos corações todo sentimento de orgulho, vaidade,
Sentimentos também desconectam, como raiva, intolerância. Todo esse momento que nós fazemos essa conexão com o bem, fazendo essa luta interna, como a nossa irmã colocou, para nos tornarmos pobres de espírito, toda vez que nós nos emanarmos desse pensamento, fazermos essas reflexões, e toda vez que nós formos chamados a dar testemunho de Jesus em nossas vidas, através do nosso relacionamento com o outro, que nós podemos testemunhar, dizer sim, eu estou com Jesus, mas que essa luta seja diária, continuamente, para que realmente nós possamos ser merecedores do reino dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muita paz, muita luz.